Então é isso aí, pessoal, nós vamos resolver agora um exercício que eu já resolvi em sala de aula com relação à equação geral dos gases ideais, ok? Os gases ideais elas podem sofrer até 3 mudanças de estados: pressão, volume e temperatura. Lembra da panela de pressão? Quanto mais quente for, mais pressão essa panela vai ter. Lembra da seringa? Quanto mais pressão você fizer, menor vai ser o volume que vai do ar ou do gás que estiver dentro do êmbolo daquele recipiente da seringa, ok? E aí vamos aí olhar aqui a questão. Então olha aqui, ó, equação geral dos gases perfeitos, ok? Esses exemplos já resolvi para vocês em sala de aula. Ele diz o seguinte: determinada massa de gás, dá uma olhadinha no caderno que está escrito isso, no estado inicial A, aqui o estado inicial, como está mostrando no gráfico, sofre uma transformação ABC. Então ele sai de A, parte para B, segue até o ponto C, indicada nesse gráfico. Determine, observa no gráfico, a temperatura B e o volume, aqui ó, indicado também no gráfico. A equação geral do gases mostra aqui o que para a gente? Olha, ele mostra aqui a pressão 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura 1 vai ser uma constante, vai ser igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. O que é essa situação 1 e o que é essa situação 2? É o estado inicial e o estado final desse gás. Quando a gente olhar aqui, como ele vai partir do estado inicial A e sofre a transformação A, B, C, então inicialmente pressão 1, volume 1, temperatura 1 em A, parte para a situação 2, pressão 2, volume 2, temperatura 2. O que quer dizer isso, né? Preste atenção. A pressão 1 e o volume 1 é a situação inicial do gás. A pressão 2, volume 2, temperatura 2 é a situação final do gás, tá? Para a gente determinar a temperatura B, nós vamos analisar a situação inicial em A e a situação final em B. Então, a nossa equação P1 não seria apenas P1, seria a pressão em A, a situação 1, situação inicial do gás. E P2 seria a pressão na situação 2, até a transformação até o ponto B. A nossa segunda situação, nosso segundo estado, né, do gás. Vamos dar uma olhada nessa solução que eu vou passar aqui para vocês.